Já parou para pensar se aquele altar que te conforta na TV é mesmo de Deus ou só um palco muito bem iluminado? E aquela voz mansa que promete rios de bênçãos, será que não esconde uma sede insaciável por outra coisa? Dizem que a fé move montanhas, mas quem está pagando o pedágio? R. Soares. O missionário. Sorriso fácil, presença constante, quase um membro da família brasileira, entrando sem pedir licença pela tela mágica. Um gigante da fé, sem dúvida. Mas todo gigante projeta uma sombra igualmente grande, não é mesmo? Seria ele o pastor, zeloso guiando o rebanho aflito? Ou o flautista encantador conduzindo todos para... onde exatamente? Um instrumento divino? Ou um maestro habilidoso em reger uma orquestra de esperança? E cifras, cuidado! O que vamos investigar aqui não é brincadeira de criança, nem caça às bruxas. É uma viagem aos porões de um império construído sobre fé, dinheiro, poder? Talvez tudo isso misturado de um jeito que ninguém ousa admitir. Prepare-se para ter suas certezas cutucadas, talvez até feridas. Dizem que a verdade vos libertará. João 8,32. Mas esquecem de avisar que a liberdade, às vezes, começa com a demolição da sua zona de conforto. Você tem coragem de olhar pela fechadura? A porta está se abrindo. O que está lá dentro pode te salvar ou te perder para sempre. A escolha ainda é sua, por enquanto. Antes da fama, do show da fé, dos milhões de telespectadores, havia um menino magro, de olhos atentos e alma inquieta, crescendo entre as ruas modestas de Muniz Freire, no Espírito Santo. Romildo Ribeiro Soares nasceu ali, no dia 6 de dezembro de 1947, e não em berço de ouro, mas em berço de busca, de fome, de um tipo de vazio que nem o pão da terra sacia. Dizem que a fé brota quando a vida fere. E foi entre dores e dificuldades que essa semente começou a germinar. Ainda adolescente, ele se converte ao Evangelho. E ali, algo se acende. Um fogo que não queima a pele, mas consome a alma. Há relatos de que certo dia parou diante de uma vitrine de loja, onde uma TV exibia imagens de um pregador. Ali, sem ninguém notar, ele fez uma oração ousada. Senhor, um dia serei eu, naquela tela. A oração não foi só escutada, foi registrada no invisível. A tela virou púlpito, a câmera virou altar e a audiência virou rebanho. Mas o que muitos chamam de milagre, outros enxergam como construção, estratégia, roteiro. Afinal, quantos passos existem entre o chamado e o estrelato? Entre a entrega e o império? Será que foi Deus quem ligou aquela câmera? Ou a ambição? E aqui, um ponto crucial. Foi a leitura de um livro que também deixou sua marca profunda no jovem Romildo. Curai enfermos e expulsai demônios, de T.L. Osborne. Foi a chave que desbloqueou a visão de Soares sobre a teologia do milagre e sobre o poder prático da fé. Este livro não apenas moldou sua espiritualidade, mas também incutiu nele a crença de que curar, expulsar e conquistar eram não apenas atos de fé, mas estratégias divinas para atingir um objetivo maior. É aqui que começamos a investigar. A origem de um homem revela mais sobre seu destino do que seus feitos finais. E se o menino da vitrine não estava apenas sonhando com salvação, mas com domínio? E se o altar já estava sendo desenhado, mas como palco? R. Soares começou pequeno, mas nem toda humildade é sinal de santidade. Às vezes, é só o solo onde se planta uma árvore muito, muito maior do que se pode imaginar. E você já se perguntou, qual oração tem moldado sua trajetória? Aquela que entrega ou aquela que conquista? Antes de se tornar o patriarca da própria denominação, R. Soares foi sim parte do núcleo duro
da Igreja Universal do Reino de Deus. E não apenas por vocação, mas por aliança de sangue, ou melhor, de casamento. Ele é cunhado de Edir Macedo. A esposa de Soares, Maria Madalena, é irmã de Esther Macedo, esposa de Edir. Um laço familiar que, para muitos, foi o trampolim perfeito para entrar no círculo mais íntimo do poder eclesiástico. Nos bastidores da fé, R.R. Soares começou como braço direito, colaborador próximo, quase um eco da voz que erguia a Universal. Mas como toda sombra que cresce demais, cedo ou tarde, ela quer se tornar luz. Os primeiros anos foram de aprendizado e expansão ao lado de Macedo, mas também de tensões silenciosas, ideologias diferentes, estilos distintos e, dizem os bastidores, egos gigantescos. A ruptura era questão de tempo e quando veio não foi discreta. Em 1980, R.R. Soares rompe com Edir Macedo e funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. Uma nova igreja? Talvez. Mas para quem olha mais fundo, o que nascia ali era um novo império. Um território de fé com fronteiras midiáticas, comerciais e espirituais, muito bem desenhadas. Ele saiu da Universal, levando consigo não apenas doutrinas, mas também técnicas, contatos, estratégias e o know-how de quem viu o império nascer do chão. Agora era sua vez. Seu nome, sua marca, sua graça. E assim, a TV virou trincheira, o púlpito virou palco e a fé virou produto. Um produto embalado com versículos, vendido com promessas e distribuído em alta definição para milhões de lares. Mas toda ascensão tem um preço, e todo rompimento deixa um rastro. Será que foi Deus que o separou de Edir? Ou o desejo de não ser mais coadjuvante? De não mais pregar sob a sombra de outro? No mundo da fé e espetáculo, até a ruptura pode ser roteirizada. E você já percebeu quantos impérios se erguem em nome de Deus, mas se alimentam do silêncio, cúmplice das massas? E se você quiser saber mais da Igreja Universal, temos um vídeo para saciar a sua curiosidade. Terminando esse vídeo, procure aqui no canal por Igreja Universal. Bênção ou enganação? Ali está ele, diante das câmeras, com a Bíblia em uma mão e o microfone e o controle remoto de milhões de almas na outra. O Show da Fé não é apenas um programa, é um altar digital. Um teatro ungido, uma sinfonia de promessas, embalada em jingles e testemunhos editados com precisão cirúrgica. Mas será que é fé ou só o show? Enquanto a vinheta entoa, estou seguindo a Jesus Cristo, o cenário se ilumina como um templo de LED. Mas será que estão mesmo seguindo a Cristo? Ou só seguindo o script? Os milagres desfilam como comerciais de detergente, tiram manchas, prometem brilho e lavam a alma. Mas será fé ou marketing em estado puro? O palco se acende e com ele a dúvida. Aquilo é o Espírito Santo, ou só um bom diretor de cena? A fé é transmitida em HD, mas a verdade, essa sim, muitas vezes parece em baixa resolução, granulada, tremida, pixelada pela conveniência da audiência. O púlpito virou palco, o culto, roteiro, a oração, performance e a lágrima. Talvez seja verdadeira, ou talvez seja só efeito colateral da iluminação bem posicionada. Nesse espetáculo, a palavra é moldada, lapidada, muitas vezes diluída, e no lugar da cruz aparece o cartão. No lugar da renúncia, a semente de fé de R$100. No lugar do arrependimento, a promessa de uma vaga no estacionamento celestial, com direito a recibo. O que era para ser culto virou conteúdo. O que era para ser transformação virou engajamento. E o que era para ser o altar do Senhor virou palco de um one-man show onde a audiência aplaude de casa, mas a conta é debitada aqui na terra. Você ainda acredita que está assistindo a um culto?
Ou será que comprou ingresso para um teatro onde o milagre virou o roteiro e o amém? Virou aplauso? Será mesmo um altar ou só um palco com fumaça, luz e câmeras em ação? No mundo de R.R. Soares, fé e finanças não são polos opostos, são braços do mesmo corpo. Com o microfone em uma mão e o contrato na outra, o missionário consolidou não apenas uma igreja, mas um conglomerado. E como todo bom CEO espiritual, ele diversificou sua atuação. Além do Show da Fé, ele comanda editoras, gravadoras, emissoras de rádio e televisão, e uma vasta rede de produtos religiosos que vão de livros a CDs, de revistas a aplicativos. A Graça Editorial, por exemplo, não publica apenas teologia, publica influência. Cada livro vendido é mais que leitura, é doutrinação impressa. Ele também é dono da RIT TV, canal aberto com alcance nacional, e da Nossa TV, operadora de TV por assinatura, que carrega seu nome e sua teologia para dentro dos lares como um cavalo de Troia celestial. E não para por aí. A graça empresarial de Soares alcança até os bastidores da política, com alianças discretas e apoios silenciosos que garantem benefícios fiscais, concessões e influência nos bastidores do poder público. Afinal, quem tem milhões de seguidores tem também milhões de votos, e isso, no Brasil, é moeda rara e valiosa. Mas qual é o limite entre o ministério e o mercado? Entre o chamado e o cheque? Quando a fé vira franquia, a cruz vira logo, e o altar vira vitrine. Será que R.R. Soares é um empresário com alma pastoral ou um pastor com sede empresarial? No reino dos homens, onde o espiritual encontra o capital, o lucro muitas vezes fala mais alto que o louvor. Quem gera filho sem disciplina, cria sucessor para o trono da vaidade. O que era para ser ministério, virou monarquia espiritual. E os filhos de R.R. Soares não são apenas herdeiros da fé, são acionistas do poder. David Bezerra Ribeiro Soares é o primogênito do missionário e atual deputado federal. Não por acaso. Ele foi o autor da polêmica emenda que perdoou dívidas bilionárias de igrejas com o fisco. Sim, o próprio filho escreveu a lei que poderia beneficiar diretamente a Igreja do Pai, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que já devia quase 38 milhões de reais à União. O nome disso não é milagre, é tráfico de influência e nepotismo espiritual. A Bíblia nos alerta. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Isaías 10:1. Mas Davi não é o único. R.R. Soares fez da política um púlpito paralelo. André Bezerra Ribeiro Soares, ex-deputado estadual em São Paulo, advogado e articulador de homenagens oficiais à Igreja da Graça. A mesma que o alimenta, veste e provavelmente o ungiu em casa, com óleo de campanha. Daniel Soares, deputado estadual pelo União Brasil, em São Paulo. Felipe Soares, deputado estadual no Rio de Janeiro, também pelo União Brasil. Marcos Soares, deputado federal pelo Rio, com histórico de votações alinhadas à bancada evangélica e à bancada da autopreservação. Uma dinastia moderna que mistura púlpito, palanque e privilégios fiscais. E o povo? O povo ainda canta varão aprovado, achando que está adorando a Deus, enquanto os filhos de Soares tomam posse de cadeiras no Congresso como se fossem apóstolos da Nova Babilônia. Jesus advertiu: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e casa contra casa cairá. Lucas 11:17. Mas o reino de R.R. Soares não está dividido, está organizado, blindado e hereditário. Estamos diante de um fenômeno que não é apenas eclesiástico, é estrutural. Um sistema de poder que se retroalimenta entre púlpito e parlamento, entre altar e articulação, entre o CNPJ celestial e os códigos da Receita Federal. E o que isso tudo esconde?
Talvez o verdadeiro milagre financeiro da Igreja da Graça não esteja no envelope, mas nas emendas parlamentares. Mas me diga uma coisa com sinceridade brutal. Será que o que você está chamando de igreja, Cristo chamaria de corpo? Ou é só mais um império travestido de altar, onde o evangelho foi leiloado e o cordeiro virou mascote de campanha? A Igreja Internacional da Graça de Deus se autoproclama casa de salvação, mas uma pergunta ecoa nos corredores do Espírito. Que tipo de salvação é vendida por carnê bancário e transmitida em rede nacional? R. Soares nunca escondeu sua obsessão por mídia e por multiplicação. Ele não fundou um ministério, mas sim uma engrenagem teológica fabricada para girar em torno de dízimos, votos e pactos. A programação 24 horas da HIT TV é menos sobre Deus e mais sobre consumo espiritual. Programas como o Show da Fé são editados para causar impacto emocional e manipular o telespectador como quem aperta um botão de máquina caça-níquel, pois vendem por prata o justo e ao necessitado por um par de sandálias. Amós 2:6. E onde está a graça nisso tudo? Se a graça é o favor imerecido, por que ela exige débito automático? A resposta está nas heresias que foram sendo inseridas como veneno homeopático. Pequenas torções da palavra que, com o tempo, produziram uma distorção colossal da fé. Entre essas distorções, a confissão positiva, onde a palavra tem poder mágico, mas só funciona se for acompanhada de uma oferta. A teologia da determinação, onde o homem ordena e Deus obedece. Um Deus domesticado pela ambição humana. A demonização de qualquer crítica ou dúvida, com discursos intimidatórios que fazem do questionamento um pecado capital. Tudo isso enquanto empresários da fé vivem com blindagem jurídica, status de celebridade e estrutura familiar sucessória, como se o reino de Deus fosse monarquia, hereditária. E não esqueçamos da figura de André Câmara Soares, herdeiro da máquina. Diretor de produção, apresentador, empresário e principalmente o reflexo daquilo que o pai construiu. Um império onde o nome Soares tem mais peso que o nome de Jesus. Enquanto o púlpito é utilizado como vitrine, a palavra é reduzida a um slogan publicitário. A cruz transformada em logotipo. E o povo? O povo se alimenta de migalhas teológicas enquanto financia banquetes nos bastidores. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Você tem certeza que está sendo abençoado ou está sendo encantado por palavras envenenadas com lucro e vaidade, porque nem todo aleluia vem do céu. E nem todo missionário fala em nome do Senhor. Vamos abrir os olhos. O céu ainda está em silêncio, mas não por muito tempo. Na narrativa bíblica, Balaão era um profeta contratado para amaldiçoar Israel. Um homem que conhecia a voz de Deus, mas vendeu sua unção ao mais alto lance. Números 22:24. Ele era profeta, mas tinha preço. E sua história não morreu. No Antigo Testamento, mas será que R. Soares é o Balaão da era midiática? Sua mensagem é de bênção, prosperidade e vitória. Mas por trás dos decretos e determinações, há um espírito de manipulação, onde a palavra de Deus é usada como moeda e os púlpitos como balcão de negócios espirituais. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e, levados pelo engano do prêmio de Balaão, pereceram na rebelião de Corá. Judas 1:11. O missionário não amaldiçoa com palavras diretas. Ele o faz por omissão, por distorção, por uma doutrina esvaziada de cruz e cheia de cifrões. A maldição está no que ele não prega, na ausência do arrependimento, na negligência com a santidade, na substituição da eternidade pela conta bancária
E o mais grave, ele ensinou uma geração inteira de novos Balaões a fazer o mesmo. Reproduziu um modelo de ministério focado em lucros, onde filhos não seguem o chamado, seguem o cargo. André Câmara Soares não é um herdeiro espiritual, mas um sucessor de empresa. Ele assume os bastidores, os contratos, os microfones e perpetua a lógica do lucro vestida com capa evangélica. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48:10. Enquanto muitos acreditam que estão sendo guiados por um homem de Deus, na verdade, estão sendo conduzidos por um vendedor de bênçãos, um Balaão moderno que aprendeu a transformar palavras em cifrões e a pregação em um espetáculo cuidadosamente roteirizado. E você, está seguindo a voz do pastor ou a propaganda de um Balaão mascarado de anjo de luz? A palavra diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Este não é um ataque pessoal, é um chamado urgente, porque o templo foi tomado por cambistas e os profetas foram silenciados. Está na hora de virar as mesas. R.R. Soares pode ter construído um império, mas o reino de Deus não está à venda. Que essa denúncia ecoe não como escândalo, mas como trombeta de alerta para os que ainda dormem nos bancos de uma fé encenada. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. A voz da palavra não se cala, porque enquanto houver engano nos altares, haverá também quem levante a espada do Espírito e diga: basta. Se você chegou até aqui, talvez o Espírito já tenha sussurrado algo ao seu coração. Talvez você também tenha crescido ouvindo essas vozes. Vozes que gritavam bênçãos, mas sussurravam controle. Que prometiam milagres, mas escondiam. Contratos que diziam graça, mas vendiam fé a prazo. Mas agora, algo está diferente. Agora, a cortina foi rasgada e você viu o que estava por trás do altar. Esse vídeo não é sobre R.R. Soares, é sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre o que estamos aceitando como verdade e chamando de evangelho. Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Esse é o tempo do discernimento, o tempo de deixar os palcos e voltar para o monte, o tempo de calar os mercadores e ouvir novamente a voz da palavra. Se essa mensagem tocou seu espírito, não saia em silêncio. Inscreva-se agora no canal, deixe seu gostei. Isso ajuda a palavra a alcançar ainda mais vidas. Comente aqui embaixo. Que outras vozes você quer que a gente revele? Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Você pode ser a trombeta que desperta alguém do engano. Veja também nossa playlist e mergulhe em outros vídeos reveladores. E siga a gente nas outras redes. Os links estão na descrição. Aqui não tem medo nem bajulação. Tem espada, tem verdade, tem palavra, porque quando a luz chega, as trevas tremem. E o reino não se faz com palco, se faz com altar. Até o próximo vídeo. Que a graça verdadeira, aquela que não se vende, te acompanhe.